Antes de entrar propriamente no tema que vou tratar, que será os meios de prova, queria deixar aqui algumas notas iniciais. Como todos já se devem ter apercebido, desapareceu, na forma como conhecíamos, o processo comum de declaração passou a ter só uma única forma. Portanto, desapareceu o que nós conhecíamos como a ação sumária, sumaríssima e ordinária. Portanto, passámos a ter processo declarativo comum. O que é que isto significa? Significa que algumas alterações também se vão produzir em sede de meios de prova, mas, ressalvo, eu tenho o entendimento de que este Código, apesar disso, manteve um processo sumário mitigado. Não o denomina desta forma, mas se começarem a ver os vários artigos, e quando eu digo processo sumário mitigado, o exemplo mais claro está no artigo 597, onde fala da tramitação posterior aos articulados, que refere especificamente e exatamente uma coisa parecida com isto. Termos a seguirem ações que não tenham valor superior a metade, já agora vou socorrer-me do artigo, termos posteriores aos articulados nas ações de valor não superior a metade da alçada da relação. Penso que aqui, de uma forma encapotada, o legislador enxertou aqui uma ação no processo sumário mitigado. Isto porquê? Porque neste tipo de processo tem diferenças, ou seja, nestas ações de valor não superior a metade da alçada da relação, não admite réplica, a admissibilidade da réplica está condicionada nos termos do 584, número 4. Por outro lado, temos um limite de testemunhas que está no 511, número 1, portanto, que não podemos juntar mais, oferecer mais do que 5 testemunhas, o que significa que aqui penso que é uma exceção à tal forma de processo único que se queria seguir. Por outro lado, a alteração de pedido e da causa de pedido na réplica também tem uma tramitação diferente, que está no 265, número 1 e 2. Portanto, chamamos a atenção, penso que há aqui um processo sumário encapotado. Mas temos uma questão aqui grave para resolver e penso que a seu tempo poderá eventualmente vir a surgir aqui alguma alteração, alguma retificação, é que nós, atualmente, com a apresentação da PI ou da contestação, temos que obrigatoriamente juntar toda a nossa prova. Ou seja, aquela prova que às vezes nós guardávamos para o dia do julgamento, o documento que aparecia secretamente, que estava lá algures no baú da avó, do contabilista, senhores doutores, deixámos de ter essa possibilidade e já vos vou dizer isto mais à frente. Mas o que é que isto significa? Significa que nestes processos, que eu entendo que são ações sumárias mitigadas, nós não podemos em momento algum, após o nosso articulado inicial ou a contestação, voltar a alterar o nosso requerimento probatório. O que é grave, portanto, se nós não juntarmos tudo neste tipo de ações, eu estou a falar nestas de valor não superior a metade da alçada da relação, a lei não prevê, este Código não prevê que se possam vir a alterar ou aditar requerimentos probatórios, apenas e tão só quanto à alteração do rol de testemunhas, tal como existe atualmente, é que nos 20 dias antes da audiência final se pode alterar ou aditar o rol. Isto chamamos a particular atenção para este tipo de ações com este valor. Quanto às outras, já lá vamos e agora depois vou dizer o que é que se aplica a tudo. Portanto, este é um regime, quanto a mim, de exceção e que se aplica a este tipo de ações que, mais uma vez repito, para mim é uma ação sumária mitigada que o legislador aqui introduziu sem lhe chamar sumário, porque no fundo quis, enfim, de certa forma lançar a ideia, e todos temos essa ideia, que isto é para agilizar e, portanto, vamos só seguir uma forma de processo única e acabou. Portanto, acabaram as várias formas de processo tal como as conhecíamos. Chamamos a atenção, portanto, penso que há aqui uma forma de ação encapotada, que é esta ação sumária. De qualquer forma, outra questão. Este Código já se aplica às ações pendentes. Findos os articulados, os senhores doutores já devem estar a receber nos vossos escritórios, com certeza, notificações para juntarem aos autos todos os vossos requerimentos probatórios. Isto, em princípio, será o que os magistrados já estão a fazer. O que significa que nos estamos aqui a confrontar com alguns problemas, até já, com certeza, que alguns senhores doutores terão recebido despachos um bocadinho estranhos, e digo estranhos para não dizer absurdos, porque, enfim, eu já tenho temos aqui andado aqui entre nós de vez em quando a colecionar já a trocar despachos, que realmente são aqui coisas estranhas, porque, enfim, já lá vou na altura própria, porque senão depois não vão perceber nada, porque começo pelo meio ou pelo fim, portanto vou começar pela parte que me compete. Outra coisa também, penso que acabou de dizer a doutora Ana Alface que a prolixidade das peças vai ser penalizada. É verdade que muitas vezes nós, advogados, e temos que nos penitenciar disso, muitas vezes para conseguirmos encaixar
mais testemunhas para ouvirmos, repetíamos de outra forma, mas no fundo repetíamos os mesmos factos. Punhamos lá, eram umas vírgulas a mais, um palavreado diferente, mas o que é facto é que poderíamos até, se calhar, selecionar conjuntos na mesma peça em que tínhamos os mesmos factos. E nós, muitas vezes, quando contestávamos, especialmente na contestação, tínhamos de ter o cuidado, por causa do ónus de impugnação, de andar a verificar se o maroto do colega não tinha colocado ali os mesmos factos várias vezes, precisamente para os impugnarmos na sua totalidade, sob pena da cominação que existia. Bom, o que é que se passa? Pessoalmente, vou continuar a fazer as minhas peças processuais, quer no que diz respeito às petições iniciais, quer às contestações, enunciando os factos essenciais, mas não deixando de enunciar também factos instrumentais. Porque senão qualquer dia fazemos formulários. Ou seja, bastaria dizer numa ação de despejo, o inquilino não reside no locado há mais de um ano. Ponto. Subsumíamos às regras do direito, prova e acabou-se. Bom, senhores doutores, eu acho que se um juiz lhe aparecer isto numa audiência prévia, vai olhar para aquilo e pensar, bom, mas e o resto? Bom, o resto é tudo. Que ele não recebe visitas no locado, que não reside lá, que a caixa de correio está a abarrotar, tem água e luz cortada. Senhores doutores, são factos instrumentais, mas o que é facto é que se não os elencarmos e não enunciarmos nos nossos articulados, penso que o juiz também não vai perceber nada da ação. Portanto, por outro lado, também, embora nos venham dizer que só temos que alegar os factos essenciais, e como eu digo aí, qualquer dia fazemos um simples formulário, porque aparece-nos um quadradinho para pormos lá os factos essenciais, poderemos reduzir a meia dúzia, subsumimos às regras do direito, pedido e está a andar. Pronto. E outro quadradinho para pormos a nossa prova. Portanto, eu vou continuar a fazer as ações como as fazia, até porque o juiz também está vinculado, quando da elaboração da decisão, a terem atenção e a ter em conta os factos instrumentais, o que significa que eles, se não forem carregados para os autos pelas partes, temos que, em sede de julgamento, temos que ser confrontados com tudo, hoje em dia. Portanto, ou seja, hoje em dia, com base nos temas da prova, que já vamos ver, depois o Dr. António Jaime Martins irá falar mais sobre isso, poderemos ter uns julgamentos infindáveis e onde se pode falar de tudo. Portanto, significa que, penso eu, que devemos continuar a balizar. Obviamente, devemos evitar, mandar para lá, por uma ação simples, mandar 200 artigos ou 300 artigos, como nós sabemos que algumas vezes acontecia. Isto, senhores doutores, acabou, portanto já foi chão que deu uvas. Outra questão que eu também vos quero chamar a atenção. Nós muitas vezes, advogados, tínhamos a mania, e não só a mania, porque muitas vezes os clientes são muito beligerantes, especialmente com os beligerantes. Chegávamos ali quase à beira do julgamento e eles ainda estavam muito assanhados. Senhores doutores, acordos e suspensões da instância no dia do julgamento acabaram. Portanto, agora a suspensão da instância nunca pode levar ao adiamento da audiência. Isto está previsto no atual 272 deste Código de Processo Civil. O que significa que aquilo que muitas vezes nós fazíamos, e eu fazia muitas vezes para não deixar escapar nada, nenhuma ponta solta do acordo, preferia suspender a instância, pedirmos um tempo razoável ao juiz, nos concedia, em regra era concedido, e que até podia ir até 6 meses, mas quando era para um acordo de 15 dias, 20 dias, 30 dias, tínhamos a suspensão da instância, o juiz concedia. Agora, senhores doutores, se quiserem fazer acordo, comecem já a falar com o cliente e a falar com o colega da parte contrária, porque à boca de julgamento isto acabou. Não podemos, ao menos que se faça ali e tenhamos logo delineados os temas do acordo, o enunciado todo do acordo. Portanto, isso aí, se tivermos isto pensado e bem pensado, podemos fazê-lo, porque não há suspensão da instância. Portanto, isto pode ser feito o acordo ali, aliás, o juiz é obrigado a fazer essa tentativa de conciliação. Agora, tal como nós, enfim, tínhamos de alguma forma enraizado este costume, desapareceu. Suspensão da instância não pode levar nunca ao adiamento do julgamento. Isto por causa do princípio de inadibilidade do julgamento, que o Dr. António Marcos Batista vos irá falar mais à frente. Quanto à prova propriamente dita, enfim, há aqui umas novidades. Por outro lado, em termos de código, digo-vos que isto andou uma média de 100 artigos para trás. Estava no anterior código, no 513 ao 645, atualmente está no 410 ao 526. Portanto, são os artigos onde agora nos temos que limitar. Quanto ao coletivo, desapareceu o Tribunal Coletivo, isto também na sequência do que disse a doutora Ana Alface, isto dentro do princípio da concentração do processo no mesmo juiz. Ou seja, desapareceu, esta eliminação da intervenção do coletivo determinou que o juiz também seja o mesmo, como já vos disse a doutora Ana Alface.
Isto leva a que também a gravação da audiência final passou a ser obrigatória. Portanto, deixamos de ter que requerer, como requeríamos, a gravação da audiência final. Esta é gravada obrigatoriamente, bem como a audiência prévia que vos falará a doutora Regina. Também passará, em princípio, a ser gravada. Os nossos requerimentos também em sede da audiência, hoje em dia já não temos que pedir a palavra para ditar para a ata. É tudo gravado em contínuo. Portanto, requerimentos, despachos, que é tudo gravado, em modo contínuo. Portanto, esta, enfim, é uma novidade também deste Código, já, por um lado, elimina o coletivo que já tinha caído perfeitamente em desuso desde 2000 e qualquer coisa, já ninguém tem a intervenção do coletivo, digo eu. Processos pendentes, tenha sido pedida a intervenção do coletivo, tenho o entendimento que vão ser feitos os julgamentos com o coletivo. Certo? Agora, novos processos e processos que não tenha sido pedida a intervenção do coletivo passa a ter gravação obrigatória, nem temos que a requerer. Quanto à prova, não há aqui grandes alterações, portanto, na produção antecipada de prova não há qualquer alteração, passou, em vez de estar no 520, passa a estar no atual 419, portanto, andou, como eu digo, 100, 101 artigos para trás, portanto, não há novidades, vai-se produzir da mesma forma, portanto, temos que requerê-la e dizer os motivos porquê, portanto, aqui não há novidade nenhuma. Quanto à prova, atenção, temos que a juntar com os articulados. Para quem já fazia direito do trabalho, isto não é novidade. Em direito do trabalho, nós já fazíamos a junção de toda a prova, ou pelo menos deveríamos fazê-lo. Eu digo deveríamos, porque às vezes lá guardávamos o tal documento em termos de estratégia processual, ou porque nos convinha, ou porque queríamos, enfim, sabíamos que haveria uma testemunha que provavelmente iria mentir, guardávamos aquele documento para depois fazermos a contradita, ou para a cariação também, enfim, para aquilo que nos aprovesse. Neste momento não, juntamos os documentos todos com os articulados. Obviamente, quando somos notificados da contestação, podemos também ir juntar, enfim, em sede da resposta que não há agora, como já viram com a doutora Ana Alface, mas podemos nos 10 dias subsequentes, não estou a falar da réplica, nos 10 dias subsequentes podemos juntar requerimentos de prova que sejam decorrentes da contestação apresentada. Só assim. Por outro lado, a junção é só com os articulados, se não, podemos juntar prova documental, eu estou a falar de prova documental, só até 20 dias antes da audiência final. Isto porquê? Para salvaguardar o princípio do contraditório, para não levar ao adiamento da audiência final, ou seja, todos estes mecanismos da junção da prova, tudo isto que eu vos vou falar, no fundo vai conduzir àquilo que vos vai falar o Dr. Marcos Batista, que é o princípio da inabilidade, dos julgamentos. Porque o que o legislador quis foi imprimir celeridade nos processos, daí que os articulados sejam reduzidos e a prova seja apresentada logo toda no início. Dir-me-ão, e prova pericial, por exemplo, nestas ações, então, especialmente de valor inferior a 15 mil euros. Senhores doutores, se virem que há a possibilidade da pessoa estar magoada no dedo mindinho, eu peço prova logo pericial. Indico logo as perguntas a formular aos peritos. Depois, pode-me acontecer, a prova já lá está, posso alterá-la, digo eu. Nas ações de valor inferior aos 15 mil euros, isto será uma coisa que eu penso que este Código vai ter um ajuste. Quanto às ações normais, prova por inspeção judicial, prova por verificação, prova pericial, tudo o que se lembrarem que possam necessitar naquele processo, requeiram, porque mais tarde têm um momento próprio para poderem requerer a alteração dos vossos requerimentos iniciais. Agora, se não os juntarem, é meu entendimento, sei que aqui o Dr. António Jaime Martins não tem uma interpretação tão restritiva quanto eu, mas por mera cautela e como estamos a receber, ou pelo menos estou a receber, despachos que, sinceramente, todos nós lemos o mesmo código, mas a verdade é que há interpretações diferentes. Eu, por uma questão de salvaguarda e também das cautelas, prefiro juntar tudo agora no início, nem que depois venha a alterar. Portanto, tenho a possibilidade de alterar, posso alterar. Juntar ou editar novos requerimentos de prova, não posso. Portanto, prefiro metê-los logo todos. Isto é o que eu vou fazer. Por outro lado, só poderemos voltar a juntar documentos fora estes 20 dias se vier a acontecer algum facto ou alguma ocorrência no decurso da audiência que venha a ser necessária. Até pode ser por iniciativa do juiz que peça a junção dos documentos. Isso vão ver com a doutora Regina, em sede de audiência prévia, o juiz pode requerer a junção de documentos. Mas, se também, porventura, quisermos impugnar a genuinidade do documento,
quisermos impugnar a falsidade do documento, claro que cada uma das partes tem que juntar prova para convencer o tribunal de que o documento é falso e a outra parte tem que convencer o tribunal de que o mesmo é genuíno, certo? Portanto, aqui também podemos juntar prova. E atenção que estas questões podem ser levadas também aos temas da prova. Agora, atenção, esta junção de documentos, mais uma vez digo que não pode conduzir ao adiamento do julgamento. Portanto, tudo isto não leva nunca ao adiamento do julgamento. Depois aqui, o que é que interessará? Documentos na posse da parte contrária, que nós também já requeríamos, e na posse de terceiros, mantém-se exatamente da mesma forma, podemos requerê-los sempre afinal nas nossas peças. Documentos na posse da parte contrária estava no anterior 528, atualmente no 429. Na posse de terceiros estava no 531, atual 432, portanto isto anda 100 artigos mais ou menos em sede de prova para trás. A impugnação da genuinidade dos documentos deixa de estar no 544, anda sempre para trás, passa a estar no 444. Aqui é uma das tais situações em que o impugnante do documento e a parte que produziu o documento pode juntar prova. Pronto. Este é um dos princípios. Mas, como eu disse, nunca pode, isto está no 603 e no 606 deste CPC, nunca pode levar ao adiamento do julgamento. A arguição da falsidade parcial do documento estava no 547, está no 447, portanto andou também 100 artigos para trás. Aqui também podemos requerer a produção de prova, pronto, tal como eu já vos tinha dito, e isto também pode ser levado ao enunciar dos temas da prova, esta parte da falsidade do documento. Porque, senhores autores, vai deixar de existir, pelo menos como a conhecemos, base instrutória de matéria assente. Desaparece, não temos esse espartilho. Vamos passar a ter os temas da prova e a identificação do objeto do litígio, que irá falar o Dr. António Jaime Martins. No pré-saneador, o juiz também pode determinar a junção de documentos com vista a conhecer de exceções dilatórias ou conhecer no todo ou em parte o mérito da causa. A doutora Regina vai-vos explicar depois melhor, mas o juiz, nesta fase, também pode ele próprio tomar a iniciativa de requerer a junção de documentos. Esta é outra parte, é outro momento em que se pode juntar documentos. Depois temos uma novidade, e esta novidade, penso, nos vem trazer alguns amargos de boca, que é a prova por confissão, assim está a epígrafe, e por declarações das partes. Senhores doutores, isto é uma novidade. A prova por declarações das partes, enfim, é uma coisa que é inédita no nosso ordenamento jurídico, no nosso processo civil, e também vos digo que a nível do direito europeu aparece com outras nuances, com outros contornos no direito alemão, italiano e espanhol. Mas digo-vos que é com outros contornos, ou seja, não podemos ir beber à jurisprudência desses países para ver o que é que se vai passar cá em Portugal. Penso que isso... Peço desculpa, estou-me a exceder no tempo. Não. Portanto, ou seja, não podemos ir beber à jurisprudência desses países para vermos como é que se vai passar aqui no nosso burgo. O que eu vos direi é que é assim, todos nós temos aqueles clientes que querem falar. Todos lá no escritório chegam, doutora, eu é que sei, eu quero falar, ninguém melhor do que eu para explicar tudo. Nós sabemos que isto no crime, muitas vezes dá o resultado que dão tiros nos pés, que aquilo, muitas vezes leva-nos à condenação, não é pela prova testemunhal, nem pela prova produzida em sede de audiência, é pela confissão e pelas declarações do nosso arguido. Senhores doutores, eu temo que isto também vá acontecer. No processo civil, eu até agora... colocava o cliente ao lado, porque eu entendo que o processo é do cliente, ele tem que participar, e então dava-lhe uma folhinha em branco, uma caneta, para evitar os bichananços ali na orelha, porque um julgamento em que temos de estar com todos os nossos sentidos bem atentos e às vezes não chegam, eu costumo dizer 2 orelhas às vezes não chegam e 2 olhos, quanto mais ter um cliente é horrível, portanto, e o nosso poder de concentração certamente que reduz. Eu punha-lhes o papelinho à frente e dizia, olha, vá escrevendo aquilo conforme for ouvindo, se entender que alguma coisa não está bem, vá escrevendo. Havia outros colegas que já para evitar o bichananço, e estou-me a recordar do Dr. António Marques Batista, que dizia, olha, sente-se lá atrás. Agora, senhores doutores, eu penso que vamos ter que, de uma forma muito clara, dizer às pessoas, vocês podem falar. Vocês podem falar. Agora, atenção, é que isto é grave, porque... a inscindibilidade ou indivisibilidade aqui da confissão, saber o que é, declarações das partes, como é que o juiz vai valorar, se eles confessam factos, há aqui uma indivisibilidade. Portanto, ou seja, eu penso que o juiz aqui vai aproveitar a parte que for de confissão. E aqui lá temos os tiros nos pés e podemos perder. Bom, os clientes têm que estar bem cientes do perigo que isto pode ser. Por outro lado,
Houve aqui uma alteração também no artigo da prova por confissão, em que vem editar uma coisa que diz isto, que os juízes podem, em qualquer momento, que está no atual 452 e que estava no anterior 552, o depoimento de parte, que agora diz prova por confissão e por declaração das partes. Diz-nos uma coisa como isto: os juízes podem, em qualquer momento, determinar a comparência pessoal das partes para a prestação de depoimento, e depois é isto, informações ou esclarecimentos sobre factos que interessem à decisão da causa. Eu entendo que estes factos terão que ser factos pessoais, ou seja, factos que só o nosso cliente, o autor ou o réu, é que tenham conhecimento. Isto porquê? Podem ter estado numa reunião, autor e réu, mais ninguém esteve presente, portanto só eles é que nos poderão dizer como é que se passou e as coisas que aconteceram. A assinatura de um contrato, se houve ou não houve coação, só estavam duas pessoas presentes, estava o nosso autor e estava o réu. Também aqui são factos pessoais, entendo eu, que só assim é que o juiz poderá requerer. Mas nós também devemos requerer só nestas circunstâncias. Agora temos aqui o que eu penso que vai ser um drama. É que vamos estar com o coração nas mãos até às alegações orais. Porque este código vem dizer que a prova por declaração das partes pode ser requerida por qualquer uma das partes, ou até pelo próprio juiz pode requerê-la, até às alegações orais. O que significa que pensamos que terminamos o julgamento e que pensamos que vamos para as alegações e alguém diz: "Oh, Sr. Doutor, eu quero requerer", e vamos requerer a declaração das partes, ou da parte contrária ou até da nossa parte. Eu já o fiz. Depois há aqui algumas questões que se levantam, se, como é parte, mas também não é depoimento de parte, se presta juramento. Como testemunha, penso que não prestará juramento, digo eu. Penso que não presta juramento como testemunha. Agora, como parte, uma vez que temos o problema da indivisibilidade da confissão, penso, ao contrário do que eu até vinha dizendo, que provavelmente, em conversa com o magistrado, provavelmente terá que prestar juramento como depoimento de parte que está previsto no 459. Quanto à cariação, já de algumas conversas tive com alguns magistrados também e colegas, penso que está afastada a cariação no que toca à prova por declaração das partes. Mas no que diz respeito ao juramento, penso que vai prestar juramento como depoimento de parte. Já tive a experiência de duas formas. Tive no cível, em que não houve prestação de juramento. Tive no trabalho, em que houve prestação de juramento. Portanto, senhores doutores, nesta fase estamos um bocadinho sem saber para que lado andamos. Este testemunho da parte tem que ser valorado pelo juiz. Agora é assim, eu tenho muitas dúvidas como é que isto vai ser valorado. Num dos julgamentos em que requeri a prova por declarações das partes antes das alegações orais, e porque a prova testemunhal me correu muito mal, portanto a minha prova foi péssima, eu só tinha aquilo como escapatória. Pedi, mas a verdade é que o magistrado virou-se para mim e disse: "Oh, doutora, é parte." Pois, é parte, mas agora está previsto na lei, o doutor vai ter que valorar, ponto. E não continuamos o diálogo. Porque agora isto não é diálogo, porque é tudo gravado também. Atenção que a gravação é contínua. Eu não sei se me já estou a alongar. Para declarações das partes já está. Peço desculpa. Prova pericial mantém-se exatamente igual. Na inspeção judicial, tal como nós a conhecemos, aparece uma nova figura em termos da prova, que são as verificações judiciais não qualificadas, que está no atual 494. Ou seja, o Tribunal, quando entenda provavelmente que não tem que se deslocar ao local, porque é uma questão mais simples, e os meios que o Tribunal tem que dispor para se deslocar são, enfim, volumosos e mais, enfim, diria eu, até mais caros para a parte que requer a inspeção, pode delegar em pessoa qualificada para proceder aos atos de inspeção das coisas ou nos locais, e depois vai ter obrigatoriamente também que apresentar o seu relatório e vão-se aplicar as regras das inspeções judiciais. Portanto, eu penso que este novo tipo de prova aqui não vai oferecer grandes dúvidas, direi eu. Exceto se depois levantarmos a suspeição quanto à tal capacidade ou competência do técnico ou pessoa qualificada. Mas isso é uma questão que depois, caso a caso, iremos ver. Quanto à prova testemunhal, aqui sim temos que ter isto em atenção. Prova testemunhal, foram também incluídos na prerrogativa das inquirições os membros do Conselho de Estado. Portanto, ou seja, deixámos de ter não só os juízes conselheiros, enfim, todo aquele elencar de pessoas e de personalidades que tinham essa prerrogativa, passaram também a estar incluídos os membros do Conselho de Estado. Portanto, quando tiverem um membro do Conselho de Estado que seja testemunha, digam que tem esta prerrogativa.
Atenção a isto é muito importante, voltámos a repristinar uma coisa que já tínhamos há muitos anos nas nossas peças, se formos olhar lá no escritório. Quando requerermos, portanto, quando apresentarmos o nosso rol de testemunhas, temos que indicar à frente que a testemunha é a notificar ou inquirir por teleconferência. Se não fizermos esta menção expressa, a testemunha é a apresentar. Ou seja, é a nossa obrigação de apresentar a testemunha. O que significa que temos que nos lembrar agora, cada vez que fizermos o nosso rol de testemunhas, temos que, apesar das menções obrigatórias, onde já colocámos a residência, porque era a notificar, nós sabíamos que era a notificar, temos que expressamente colocar a notificar ou a inquirir por teleconferência. Isto é importante, senhores doutores, porque não penso que aqui vá haver suprimento ou que o juiz nos vá convidar, porque no primeiro ano de vigência deste Código, quando houver algum articulado que não esteja adaptado a este Código, quando houver alguma outra questão que não esteja adaptada a este Código, o juiz pode e deve, e eu entendo que é um dever de atuação vinculada do juiz, nos mandar aperfeiçoar a peça. Penso que aqui não irão ser tão bondosos. Como também, no que disse a doutora Ana Alface, hoje em dia somos obrigados a mandar tudo pelos meios eletrónicos, inclusivamente os recursos, que o sítios não permite mandar, mas nós temos os meios eletrónicos, que é o mail do Tribunal. Portanto, e aqui eu penso que se não apresentarmos por meio eletrónico, o juiz não nos vem convidar a aperfeiçoar, certo? Portanto, penso que vamos ter recusa. Portanto, temos que enviar pelos meios eletrónicos. Bom, fora esta chamada de atenção, que penso que é importante para quem, enfim, está a começar a olhar para este Código, outra coisa também, que é importante, vamos ter de deixar, temos como limite testemunhas, como desapareceu nas formas de processo, deixámos de ter também a diferenciação de número de testemunhas. Passamos a ter um número de 10 testemunhas. Exceto se houver reconvenção, que podemos apresentar mais 10. Por outro lado, se tivermos vários réus, o que eu digo é, se os réus forem habilidosos, cada um apresenta a sua contestação isoladamente e cada um deles pode apresentar 10 testemunhas. Podemos ter um autor com 10 testemunhas e ter 3 réus com 30. O que significa que temos aqui alguma disparidade, mas o que é verdade é que este Código isso permite. Deixa também de haver limite de testemunhas a inquirir a cada facto, isso depois o Dr. António Jaime Martins irá falar melhor, ou seja, podemos oferecer as 10 testemunhas e podemos inquiri-las a todos os temas da prova, porque deixámos de ter o espartilho da base instrutória. Ou seja, quando o juiz nos pergunta, doutora, que matéria é que vai ouvir a testemunha? É assim, neste momento, se apresentarmos esta, temos a ouvir as 10 a tudo. E penso que já se aplica aos julgamentos que estão agora a iniciar, porque este Código já se aplica aos julgamentos que estão neste momento a iniciar. Portanto, podemos ouvir a tudo. Questão que se pode colocar, imaginemos que vocês têm um rol de 20 testemunhas e têm já a base instrutória, têm julgamento agendado. Sugestão, ou esperam que o juiz venha dizer alguma coisa, ou se nada disser, vocês também podem fazer um requerimento para o Tribunal e perguntar, uma vez que com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil e uma vez que a audiência prévia vem, ou seja, que há a limitação do número de testemunhas, qual vai ser o entendimento? Se vai seguir a forma antiga ou se vocês vão ter que selecionar dentre as 20 as 10 que querem. E se o juiz vai ou não vai enunciar os temas da prova, ou se vai cingir o julgamento à base instrutória. Porque, senhores doutores, isto está a acontecer de tudo. Dou-vos um exemplo de um despacho que me chegou há muito pouco tempo, há 2 dias, em que tenho um magistrado que me vem dizer que devem os ilustres mandatários comunicar ao Tribunal quais os factos, atenção que estamos a falar de um processo, tem julgamento marcado em que há base instrutória. Então o juiz vem dizer, deverão os ilustres mandatários comunicar ao Tribunal quais os factos, temas da prova, a cada testemunha irá ser inquirida, a provável duração da inquirição. É assim, senhores doutores, não temos nada que dizer a que factos ou que temas da prova é que a nossa testemunha vai responder. Nem tínhamos antes, nem temos agora. Isto está mal. E pronto, e mereceu a resposta. E porque é assim, das duas uma, ou o juiz vai fazer de acordo com a base instrutória, ou ele vai ter que enunciar os temas da prova. Mas não somos nós, advogados, que vamos enunciar os temas da prova. Podemos depois é reclamar dos mesmos. Pronto, e claro, fiz um requerimento dizendo que entendi. E vocês também irão ter coisas destas. Pronto, isto são situações práticas com que nos vamos agora deparando no nosso dia-a-dia.
Por outro lado, dentro do princípio do inquisitório, o juiz, atendendo à natureza, extensão e complexidade da causa, também pode entender ouvir mais testemunhas. Portanto, temos o número 10, mas o juiz, se a causa for muito complexa, imaginem um contrato de empreitada de uma autoestrada, que tem não sei quantos vícios, não sei quantas lombas, abriram rachas, abriram brechas, caíram 3 carros, uma coisa desgraçada. O juiz pode, no âmbito do seu processo do poder de inquisitório, ouvir mais testemunhas. Portanto, estamos limitados aos 10 quando nós oferecemos a prova testemunhal, mas o juiz pode querer ouvir mais testemunhas e nós também podemos. Eu penso que aqui há um princípio que a doutora Ana Alface não falou hoje e costuma falar, que é o princípio do bom senso. Este código não está cá previsto, mas isto só vai funcionar com bom senso. Ou seja, nós também não devemos limitar-nos a ser meros espectadores de ver o que é que o juiz vai fazer. Digo eu, podemos sugerir ao juiz, doutor, ditando em requerimento que, atendendo à complexidade, à extensão da matéria, aos factos, à complexidade da mesma, que sugere que sejam inquiridas as testemunhas tais e tais por se revelarem. E vocês também sabem como é que os requerimentos se fazem. Portanto, não vou aqui, senhores doutores, estar aqui a ensinar o Pai Nosso a quem já o sabe, ao vigário, a quem sabe até mais que eu, seguramente. Portanto, ou seja, não temos de ter um papel passivo. Quem, inclusivamente, tem julgamentos marcados, pode tomar a iniciativa de fazer um requerimento ao juiz a perguntar, doutor, como é que vai ser? Vamos seguir estas regras? Vamos seguir as outras? Eu tenho 20 testemunhas e agora o que é que eu faço? Vou reduzir para 10? Atenção, senhores doutores, que tiverem que reduzir, são os doutores que escolhem as 10. Nós sabemos que a regra era a partir da 10ª corta. E se calhar nós temos lá a 18ª que é importante, certo? Portanto, quem escolhe as testemunhas somos nós. Contradita a cariação mantém-se exatamente como a conhecemos, portanto está atualmente no 521 e no 523. A alteração do requerimento probatório, aqui está, já estava na Assembleia da República o projeto para ser aprovado, o diploma, e lembraram-se, porque este artigo 598 só tinha previsto a alteração ou aditamento do rol de testemunhas, tal como já existe agora. Portanto, aqui não havia grande diferença. E lembraram-se, então os senhores advogados que juntaram aqueles extensíssimos e belíssimos requerimentos probatórios não vão ter momento algum para poder alterar? E então dizem que sim. Vieram dizer, agora no 598, na epígrafe, alteração do requerimento probatório, e depois diz, e aditamento ou alteração do rol de testemunhas. Eu faço aqui uma interpretação muito restritiva, porque eu digo, quando se diz alteração do requerimento probatório, eu leio que não posso aditar nova produção de prova. Portanto, o que eu digo é que posso alterar aquela que já requeri. Isto é uma interpretação muito restritiva. O Dr. António Jaime Martins tem outro entendimento. Mas, depois aqui o legislador também se esqueceu de dizer como é que isto se faz. E vem-nos remeter para um artigo que a doutora Regina vos irá falar melhor, que é o 593, número 3, que é a anterior reclamação da base instrutora da matéria dada como assente, como é que se podia reclamar, que nós tínhamos os 10 dias para fazer essa reclamação, nos termos penso que era o 511, número 2. Agora passamos para reclamar, quando não há audiência prévia, se houver audiência prévia, reclamam na audiência prévia. Não há audiência prévia. Temos que nós requerer a convocação da audiência prévia para reclamar, quando não há audiência prévia. Portanto, temos que requerer a marcação para fazer a nossa reclamação. Portanto, deixa de existir a reclamação tal como nós a fazíamos por escrito. Acabou. Portanto, temos que pedir a convocação. E esta alteração do requerimento probatório remete-nos para esse artigo da pedida de convocação da audiência prévia. Eu, à cautela, o que é que faria? Reclamaria, dizia que queria reclamar e pedia a convocação da audiência prévia, caso fosse uma situação de não audiência prévia, de não convocação, dizendo que queria reclamar, enfim, não vamos estar aqui com expedientes dilatórios, ou da calendarização, ou de algum tema da prova, ou da identificação do objeto do litígio, mas dizia também no mesmo requerimento que queria também, na mesma audiência prévia, queria alterar os meus requerimentos probatórios anteriormente apresentados com os articulados. Isto é o que eu faria. Há quem entenda que se pode só, enfim, requerer dizendo que é para fazer o requerimento de alteração, dos nossos requerimentos de prova. O que é facto é que a lei não nos diz isto. Portanto, diz-nos que podemos fazer a alteração, remete-nos para o artigo em que nós podemos apresentar a nossa reclamação requerendo a audiência prévia, a marcação da audiência prévia, mas esqueceu-se de dizer também que também pode ser requerida
para alteração do requerimento probatório. Isto é o que eu vou fazer se tiver uma situação destas. Há quem tenha um entendimento mais aligeirado e diga que se pode requerer, dizendo só que é para alterar o requerimento probatório e faz o requerimento para convocação da audiência prévia. Bom, relativamente a isto, não sei se aqui me falta mais alguma coisa para vos dizer. Enfim, quanto à declaração das partes, isto, chamamos a atenção, senhores doutores, alertem bem os vossos clientes, porque nós podemos requerer logo inicialmente, mas não se esqueçam que qualquer uma das partes ou juiz pode requerer durante o decurso do julgamento. E a parte tem que estar avisada, que pode, se falar demais, levar à confissão. Portanto, isto penso que nos vai levar a perder muitas ações. Se as partes forem daquelas que falam demais e que contam a história desde o nascimento até que já quase que estão com os pés para a cova. Portanto, senhores doutores, penso que este interrogatório das partes vai ser, penso eu, enfim, de todos os meios de prova, aquilo que me parece uma novidade que não sei se vai ter alguma vantagem. Provavelmente para nós vai ter desvantagens, mas isto não passa da minha opinião. Muito obrigada pela vossa atenção.